Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Vani Fios. Hoje eu vim trazer essa videoaula dessa bolsa maravilhosa, bolsa Verônica. Ela é toda estruturada, não tem tela de estruturação. O ponto dela é um ponto firme, um ponto estruturado, tá bom? E ela parece compacta, mas ela é muito espaçosa por dentro. Ela é bem grande mesmo, dá pra carregar muita coisa aqui. Ela é linda demais, eu sou apaixonada por esse modelo de bolsa, tá bom? Por esse modelo de ponto. A alça é uma alça transversal de se usar na lateral. Ela tem regulagem, pode usar tanto no ombro como pode usar na transversal, né? Um pouco mais baixa. Essa bolsa eu usei apenas retalhos, tá bom? Sobras de fio, não usei o novelo inteiro aqui. Nessa tonalidade eu usei meio novelo. Nessa tonalidade eu usei também meio novelo. E nessa tonalidade eu usei meio novelo. Então, eram sobras de fios que eu tinha aqui, tá bom? Que eu sei que vocês têm aí também. Então, deu pra fazer tranquilamente. É uma bolsa fácil de fazer. Eu fiz essa bolsa em 40 minutos, tá? É uma bolsa fácil de fazer, rápida de fazer. No começo a gente tem um pouquinho de dificuldade assim pra poder pegar o jeito, mas você pegou o jeito da primeira carreira, dessa primeira parte, você consegue fazer todas as outras bem rapidinho, tá bom? A tag é opcional, fica a seu critério se quiser aplicar a tag ou não, tá bom? Então, desde já, eu já te convido a se inscrever no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho de notificação, já deixa seu like, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito desse passo a passo e do resultado que vai ficar no seu trabalho. Eu aconselho você primeiro a assistir a videoaula até o final, para depois você tentar reproduzir aí no seu espaço, no seu ateliê, com o seu trabalho, tá bom? Então, assiste primeiro a aula, depois você tenta reproduzir. Então, sem mais enrolação, agora para os materiais e em seguida o passo a passo. Bom, gente, para a confecção dessa bolsa eu vou estar utilizando esta alça na transversal, em sintético. É lá da loja Matilda. Essa lapela também, né, com o botão imantado aqui. Ela também é lá da loja Matilda. E esse fundo sintético também da loja Matilda, tá bom? Eu vou deixar na descrição o link para vocês da loja, do site deles, tá? Eu vou usar também essas duas argolas articuladas para poder prender a alça. Vou estar utilizando aqui uma agulha número 4 para poder estar fazendo a nossa base aqui, né? Passando aqui pelos furinhos, porque ela é menor. E para fazer o corpo da bolsa, eu vou estar utilizando a agulha número 7. Vou utilizar também uma tesoura para poder fazer o arremate, né, e cortar os fios. E também eu vou utilizar aqui uma agulha de tapeceiro para poder fazer o arremate e também essa cola aqui para poder esconder as pontinhas, tá bom? Os tons de fio que eu vou estar utilizando são esses 3 tons, tá bom? De fio de malha. É fio de malha extra premium de 25 milímetros, perdão, tá bom? É da Fisher Fios, né? Esse aqui também tá aberto, né? Mas é de 25 milímetros, aqui, ó. Nessas 3 tonalidades, tá bom? Então, vamos lá pro passo a passo. Bom, eu vou começar aqui pelo tom mais escuro, tá bom? Com a agulha número 4, eu vou começar aqui, ó. Tá vendo? Tem esse lado que é mais aveludado e esse lado que é do sintético. Esse lado vai ficar pra baixo, tá bom? E esse lado vai ficar pra cima, o lado de dentro da bolsa. Então, eu vou começar deixando aqui um pedaço de mais ou menos uns 15 centímetros. Eu gosto de iniciar sempre pelo meio da peça. E eu vou iniciar colocando a agulha aqui, pegando o fio que vem do novelo e fazendo pontos baixíssimos, tá bom? Então, ó, pego aqui e deixo essa ponta pra gente poder fazer no final, tá bom? Então, venho aqui no próximo ponto, no próximo furinho, pego o fio que vem do novelo e faço aqui um ponto baixíssimo. No ponto seguinte, a mesma coisa, e vou trabalhar por toda a volta aqui da minha peça, fazendo apenas pontos baixíssimos.
Coloco a agulha, pego o fio que vem do novelo, trago pra frente e passo aqui por dentro da laçada, tá bom? Eu vou seguir aqui fazendo os meus pontos baixíssimos e eu volto com vocês pra gente poder fazer o final e finalizar essa carreira de pontos baixíssimos. Tô chegando aqui no meu final, tá vendo? Ó, a ponta ainda continua aqui e o fio do novelo aqui. Vou fazer aqui os meus pontos baixíssimos pra até chegar aqui no último, tá? Ó, aqui no último ponto, eu vou colocar a agulha, mas eu não vou pegar o fio que vem do novelo, tá? Eu vou pegar essa ponta aqui que a gente deixou. Ó, eu pego aqui a ponta que nós deixamos, né? Passo aqui por dentro e trago esse fio todo pra frente. Eu vou trabalhar aqui um ponto fake, tá? É uma simulação do ponto baixíssimo. Vou passar aqui por essas duas alcinhas e jogar esse fio lá por dentro e jogar lá pra trás, ó. Tá vendo? Agora eu vou vir aqui neste ponto, no último ponto, por trás, ó, saio aqui no meio do ponto, tá vendo? Pego esse fio e levo lá pra trás. Ó, formamos aqui um ponto baixíssimo, um fake, tá vendo? Uma simulação do ponto baixíssimo. Olha só como é que ficou aqui a nossa parte de trás. Então, ó, jogamos o fio pra trás aqui, né? Neste ponto aqui, onde passamos o fio pra trás, a gente vai pegar o fio que vem do novelo. Vamos pegar e trazer pra frente, puxa pra dar uma altura e vamos fazer aqui um ponto baixo. Uma corrente pra simular um ponto baixo. No ponto seguinte, a gente vai colocar a agulha, vamos esconder esse fio, ó, coloca por cima da agulha e pega aqui o fio que vem do novelo. Puxo pra dar uma altura e faço aqui um ponto baixo. Eu vou seguir na sequência de 3 pontos baixos, sozinhos, e um ponto com aumento. Que significa que são 2 pontos baixos no mesmo lugar. Eu vou seguir nesta sequência. Sempre escondendo o fio na parte de trás. Um ponto baixo, aqui ó, pulei um ponto baixo sozinho, mais um ponto baixo sozinho, mais um ponto baixo sozinho. E o próximo vai ser um aumento. Nessa volta aqui, ó, tem 2 pontos na volta, tá vendo? Tem 3, na verdade. Tem um aqui, outro aqui e um aqui, outro aqui. Esses 3 pontos vai ser com ponto de aumento. Então, já fizemos um, vamos fazer o segundo ponto de aumento. E o terceiro ponto de aumento. Antes de chegar aqui no próximo ponto, vamos fazer 3 pontos baixos sozinhos. Um ponto baixo sozinho, 2 pontos baixos sozinhos, terceiro ponto baixo sozinho. Chegamos aqui no primeiro ponto de curva, então vamos fazer 3 pontos aqui de aumento. Puxo para dar altura. Um ponto aqui de aumento. Faço aqui o segundo ponto de aumento. E faço aqui o terceiro ponto de aumento. Ficando assim o nosso trabalho. Vou dar continuidade aqui, seguindo as mesmas, a mesma sequência, tá? Então, vou fazer aqui mais 3 pontos baixos sozinhos. E um ponto de aumento.
3 pontos baixos sozinhos. 1, 2, 3, um ponto de aumento. Três pontos baixos sozinhos. Reparem que já cheguei aqui na próxima curva. Então, vai ser 1, 2, 3 pontos baixos com aumento, tá? Então, vamos fazer aqui 3 pontos com aumento. O primeiro ponto de aumento. O segundo ponto de aumento. E o terceiro ponto de aumento. Aqui no meio, vamos trabalhar 3 pontos baixos sozinhos. 1, 2, 3. E nessa próxima curva, 3 pontos de aumento. 1 aumento. Segundo aumento. O terceiro aumento. Vou trabalhar 3 pontos baixos sozinhos. 1, 2, 3. E o meu último ponto vai ser um ponto de aumento. 1, 2, no mesmo lugar. E assim ficou a nossa base. Vou aumentar a minha laçada, levar esse fio lá pra trás. Então, venho aqui, ó, no primeiro ponto, na primeira correntinha, simulando o ponto baixo, na segunda correntinha. De trás pra frente, vou vir aqui no meio e pegar aqui essas duas laçadas. Pego essas duas laçadas e levo esta laçada aqui lá pra trás. Ainda com a agulha mais fina, eu vou pegar aqui, ó, no meio dessa laçada, tá? Tem duas laçadas aqui, ó. 1, 2, tá vendo? Vou pegar a laçada de trás, passar por dentro desta laçada aqui do fundo e colocar esta laçada aqui dentro da agulha, tá bom? Pego o fio que vem do novelo e puxo pra frente e faço aqui uma corrente, simulando aqui um ponto baixo. No ponto seguinte, a mesma coisa. Pego aqui, ó, apenas a laçada de cima, ó, tem duas laçadinhas aqui. Tem duas laçadas, 1, 2. Eu vou pegar apenas a de cima e a que tá aqui por trás. Só essas duas. E esta aqui de fora, ela vai ficar sozinha, tá? Então, vamos lá. Pego a laçada de cima e a laçada de trás. Pego o fio que vem do novelo, puxo pra frente, pra dar altura e faço aqui um ponto baixo. Tiro todas as laçadas de uma vez. No ponto da frente a mesma coisa, pego a laçada da frente e a laçada de trás, pesco o fio que vem do novelo, fico com duas alças na agulha. Puxo pra dar uma altura e faço aqui um ponto baixo. Vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, seguindo por toda a volta aqui do nosso trabalho, tá bom? Não vamos mais trabalhar com aumentos, porque fizemos todos os nossos aumentos na base. Então, é só pegar aqui as duas laçadinhas, a de cima e a de trás, pego o fio que vem do novelo, puxo para dar uma altura e tiro tudo de uma vez, tá bom? Eu vou seguir aqui a minha sequência e volto com vocês quando eu estiver chegando aqui no final. Estou chegando aqui no final, tá bom?
vou completar aqui os meus pontos baixos junto com vocês, pegando apenas a laçada de cima e a laçada de trás. Estou chegando aqui no meu final. Falta só mais um ponto. Aqui, ó, cheguei no meu último ponto. Fiz aqui o meu ponto baixo, tá? Eu vou aumentar essa laçada. E, ó, mesma coisa da base. Tem a primeira corrente que fizemos, simulando um ponto baixo. E a segunda corrente, eu vou vir aqui no meio, aqui eu pegando essas duas alcinhas e levo esta laçada lá pra trás. Lá pra trás. Eu aconselho sempre que vocês finalizarem uma carreira de vocês darem uma ajustadinha pra poder o ponto ficar no lugar, tá bom? E o seu trabalho não ficar repuxado assim, dobrado, tá? Então, dá uma ajustada, que a base vai ficar bem certinha. Agora, eu vou trocar de agulha, vou usar aqui a agulha número 7 para poder fazer o corpo da nossa bolsa, tá? Então, o que que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar aqui, ó, no meio, tá bom? Ó, levei aqui essa laçada pra trás, vou segurar pra não perder. Então, aqui, ó, levei aqui, eu tenho aqui um ponto baixo, tenho aqui uma laçada de um lado, uma laçada do outro e a laçada do meio. Eu vou entrar aqui no meio e tenho que sair aqui por dentro no meio também, ó. Tá vendo? Tem uma laçada aqui, a outra aqui e a outra aqui em cima. Então, eu tenho que sair sempre no meio. Vou entrar no meio e tenho que sair no meio. Vou colocar a minha agulha, ó. Sai no meio, aqui na parte de trás também, ó, tá vendo? Eu vou colocar a minha agulha, a minha laçada aqui e dar uma ajustada. Pego o fio que vem do novelo e trago pra frente. E vou fazer aqui, ó, mais uma carreira de ponto baixo. Vai ser ponto baixo centrado, tá bom? Então, no ponto seguinte, eu entro no meio e saio aqui no meio. Pego o fio que vem do novelo, trago pra frente, puxo pra dar altura. E tiro as duas alcinhas de uma vez. Vou fazer aqui pontos baixos centrados, tá bom? Vai ser mais uma carreira de pontos baixos centrados. Um ponto de base, um ponto baixo para cada ponto de base. Deu para entender? Eu vou seguir aqui a minha carreira apenas com pontos baixos. E no final eu volto com vocês para a gente poder fazer o fechamento dessa carreira e iniciar a próxima carreira. E na próxima carreira a gente vai mudar um pouco o nosso ponto. Estou chegando aqui no final da minha carreira. Vou finalizar aqui os pontos baixos. Falta mais um ponto baixo, o último. Vou aumentar a minha laçada, mesma coisa, gente. Vou vir aqui, ó, na segunda corrente, tá? De trás pra frente e pego essa laçada e levo lá pra trás. Aqui, a gente vai começar a fazer um pouco diferente, tá? Segura a laçadinha aqui, ó, pra você não perder. Então, ó, a gente tava entrando aqui no meio do ponto, né? Vou tentar dar um zoom aqui. Aqui. Então, nós estávamos entrando aqui no meio do ponto, fazendo o ponto centrado. Desta vez, a gente vai começar a entrar aqui, ó, na lateral, pegando essas duas laçadas, ó. Não vamos entrar no meio do ponto, vai ser na lateral do ponto, aqui, ó, nesse espacinho, tá? Vou colocar a minha agulha, coloco a laçada lá na minha agulha. Agora que a gente vai mudar o ponto, presta atenção. Pego o fio que vem do novelo e trago pra frente. Ó, na lateral, tá vendo? Não tô no meio do ponto, tô na lateral. Agora, eu vou entrar aqui, ó, na base do primeiro ponto, tá? Então, ó, na última carreira a gente fez ponto baixo, né? Então, a gente vai entrar na base da primeira carreira, lá do ponto baixo, ó, bem aqui no meio. Vai sair aqui, ó, perto do fundo, tá vendo? Pego o fio que vem do novelo, trago pra frente, ó, puxo pra dar uma altura até cobrir essas duas carreiras. E faço aqui um ponto baixo, tirando todas as laçadas de uma vez. Deu pra entender?
No ponto seguinte, a mesma coisa. Eu vou entrar aqui na lateral, pego o fio que vem do novelo, puxo pra dar altura. E vou descer aqui na base do ponto, lá da primeira carreira, ó. Pego o fio que vem do novelo e puxo até dar altura. Vou ficar aqui, ó, com 3 laçadas na agulha. Pego o fio que vem do novelo e tiro todas de uma vez. No ponto seguinte, a mesma coisa. Entro na lateral. Vou lá pra baixo, na base do ponto. Pego o fio que vem do novelo, puxo aqui pra dar uma altura. Eu vou ficar com 3 laçadas na agulha. Pego o fio que vem do novelo e tiro todos de uma vez. Eu vou seguir esta sequência, tá bom? Puxo pra dar altura, vou lá na base. Tem que sair no meio, tá, gente? Pesco o fio que vem do novelo, puxo pra dar altura aqui, ó, do trabalho. Tem que cobrir aqui as 2 carreiras, tá bom? Vou ficar com 3 laçadas na agulha. Pego o fio que vem do novelo e tiro todas de uma vez. Eu vou seguir esta sequência aqui por toda a volta do meu trabalho. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Vamos lá, gente. Tô finalizando aqui a minha carreira, tá? Vou pegar aqui, ó, na lateral e vou descer aqui na base. Pego o fio que vem do novelo, vou ficar aqui com 3 alças na agulha. E tiro tudo de uma vez. No ponto seguinte, a mesma coisa. Fico com 3 alças, tiro tudo de uma vez e no último ponto a mesma coisa. Puxo para dar altura, vou lá na base e tiro tudo de uma vez. Eu vou aumentar aqui, ó, a minha laçada e vou levar lá para trás, ó. Primeiro ponto, nas 2 correntinhas, de trás para frente, levo essa laçada lá para trás. Tá vendo que tem 2 alcinhas? Então, a gente vai pegar uma alcinha, né? Vamos colocar a agulha aqui, ó, no meio, tá bom? Aqui, ó, coloca a agulha, passa aqui por dentro, ó, dessa laçada aqui de trás, tá vendo? Coloca essa laçada lá na agulha, que a gente levou pra trás. Pego o fio que vem do novelo e faço aqui um ponto baixo. Viu como que vai ficar? No ponto seguinte, a mesma coisa. Vou trabalhar aqui o ponto baixo, ó. Eu vou entrar aqui no meio dessa laçada. Tá vendo que tem aqui o meio aqui também, ó? Vamos erguer aqui essa lateral. Tem aqui 2 paredinhas e aqui seria o meio do ponto. Pra fazer um ponto baixo centrado, certo? Então, vamos entrar aqui no meio, ó, dessas 2 laçadas. No meio aqui dessas 2 laçadas e vamos sair aqui no meio do ponto. Olha só, bem no meio. Uma laçada aqui, outra aqui e outra aqui em cima. Bem aqui no meio, tá? Então, vamos fazer isso com todos os pontos, ó. Entra aqui no meio e sai no meio. Pego o fio que vem do novelo, puxo e faço um ponto baixo. No ponto seguinte, a mesma coisa, entro no meio e saio aqui no meio. Pego o fio que vem do novelo, puxo para dar altura, fico com 2 laçadas e tiro tudo de uma vez fazendo um ponto baixo. Entro no meio e saio no meio, faço aqui um ponto baixo. Vou trabalhar desta forma por toda a minha carreira, fazendo um ponto baixo, pegando apenas uma alcinha para cada ponto de base. Deu para entender? Vou seguir aqui a minha carreira e eu já volto com vocês quando estiver terminando. Voltei aqui, gente, para finalizar essa carreira junto com vocês, né? Então, vamos lá, pegando apenas a primeira alcinha aqui de cima e a alcinha aqui de trás, entrando e saindo aqui no meio do ponto, ó. A gente sai aqui no meio do ponto. Pego o fio que vem do novelo, trago pra frente, puxo pra dar altura e faço aqui um ponto baixo, tá bom? Vou fazer aqui os meus 2 últimos pontos baixos. Pra finalizar aqui com vocês.
Fiz o meu último ponto baixo, vou puxar a minha laçada e eu venho aqui novamente, tem a primeira corrente, a segunda corrente de trás pra frente aqui e vou colocar essa laçada na agulha e levar lá pra trás. Agora eu vou trabalhar a próxima carreira com pontos baixos centrados. Vou entrar aqui no meio do ponto e sair aqui dentro no meio do ponto também. Coloco essa laçada na agulha, ajusto aqui o tamanho, pego o fio que vem do novelo, trago pra frente, puxo pra dar uma altura e faço aqui o meu ponto baixo. Vou seguir desta forma, fazendo pontos baixos centrados por toda a minha carreira, tá bom? Sempre tomando cuidado, prestando atenção para que você entre no meio do ponto e saia aqui dentro também no meio do ponto, tá bom? Eu vou fazer aqui a minha carreira de pontos baixos centrados. Quando estiver chegando aqui no final, eu volto com vocês. Voltei aqui para finalizar essa carreira com vocês. Lembrando que é uma carreira de pontos baixos centrados. Então, a gente coloca a agulha no meio do ponto, sai no meio do ponto, pega o fio que vem do novelo e fecha aqui o ponto baixo, tá bom? Então, eu fiz aqui o meu último ponto baixo, vou alongar aqui a minha laçada e vou levar lá para trás. Primeira corrente, segunda corrente, de trás para frente, levo aqui essa laçada até a agulha e puxo lá para trás. Agora, nós vamos fazer repetir aqui a terceira carreira. Não vamos entrar mais no meio do ponto, tá? Vamos pegar na lateral essas duas correntes que tem aqui, essas duas laçadinhas que tem na lateral do ponto. Coloco a minha agulha na lateral, coloco a minha laçada na agulha. Vou pegar o fio que vem do novelo, trago pra frente, puxo pra dar uma altura. Não vou finalizar e vou descer até aqui, ó, no pé da segunda, puxo pra dar, vou colocar a minha agulha, coloco a laçada na minha agulha aqui, né, pego o fio que vem do novelo, trago pra frente, puxo pra dar uma altura e não vou finalizar. Agora, percebam que nesta carreira aqui, onde fizemos o ponto baixo, pegando apenas uma laçada, ficou com uma laçada aqui pra fora. Então, nós vamos descer aqui no pé desta carreira, onde tem o ponto baixo com uma laçada. Coloco a agulha, pego o fio que vem do novelo, trago pra frente e, ó, puxo pra dar uma altura, cobrindo aqui as duas carreiras de ponto baixo. Vou ficar com duas laçadas na agulha e pego o fio que vem do novelo e fecho aqui, fazendo um ponto baixo. No ponto seguinte, a mesma coisa. Vou entrar aqui na lateral, pego o fio que vem do novelo, trago pra frente, puxo pra dar uma altura. Não vou finalizar. Vou descer aqui no pé do primeiro ponto baixo, pego o fio que vem do novelo, trago pra frente, puxo pra dar uma altura. Fico com 3 laçadas na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro tudo de uma vez. Deu pra entender? Repetindo novamente, pego na lateral, não vou finalizar, vou ir lá no pé do primeiro ponto baixo, pego o fio que vem do novelo, puxo para dar altura até cobrindo as duas carreiras de ponto baixo, fico com 3 alcinhas na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro tudo de uma vez. Vou repetir essa sequência por toda a volta do meu trabalho. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Voltei aqui para finalizar com vocês, tá? Pegando na lateral aqui das duas alcinhas, puxo, não finalizo, vou lá no pé do primeiro ponto baixo, tá bom? Puxo aqui de volta para dar altura, fico com 3 alcinhas na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro tudo de uma vez. Vou finalizar aqui os 2 pontos que faltam. Fazendo aqui o último ponto. Vou alongar aqui a minha laçada e já posso cortar esse fio. Vou cortar aqui um pedaço, que eu já vou começar com outro fio, tá? Eu vou começar agora com esse fio aqui um pouco mais claro. Eu fiz 2 carreiras com esse tom e vou fazer
Acho que 2 carreiras com esse daqui também. Eu vou, no decorrer do trabalho, eu vou ver se vai ser necessário. Então, com o fio mais claro, eu vou colocar aqui, ó, no meu dedo. Vou levar essa laçada lá pra trás. Cadê minha agulha? Vou levar essa laçada lá pra trás, a primeira corrente, segunda corrente. Levo lá pra trás. Ó, vamos repetir este processo aqui. Pegar apenas uma alcinha, ó. Tem 2, né? Vamos pegar a alcinha de trás, colocar a agulha no meio do ponto, sair aqui atrás no meio do ponto. Vou colocar a minha laçada no meio, aqui na agulha, tá? Colocar esse fio aqui por cima pra poder a gente já escondendo. Então, eu pesco aqui o fio claro, trago pra frente e faço aqui um ponto baixo. Certo? Vou fazer novamente. Tem aqui, ó, a laçada, vamos levar a laçada lá pra trás. Vamos pegar apenas uma alcinha, ó, tem 2 alcinhas aqui. Se você esticar, você vai ver que tem 2. Vamos pegar apenas a laçada de trás. A da frente vai ficar aqui na frente. Coloca no meio da agulha, no meio do ponto e sai aqui atrás no meio do ponto também. Coloco a laçada na agulha, passo esse fio por cima. Pego o fio mais claro, pesco aqui, ó, o fio mais claro, trago pra frente, puxo pra dar altura e faço aqui o meu ponto baixo, certo? No ponto seguinte, a mesma coisa, ó, eu vou entrar aqui no meio dessa corrente, ó, passo aqui no meio do ponto e saio aqui no meio do ponto. Pego o fio mais claro, que estamos trabalhando com ele agora, e faço aqui o meu ponto baixo. Eu vou seguir desta forma aqui, ó, por toda a minha carreira, fazendo pontos baixos centrados, porém pegando apenas uma alcinha do ponto. Pra poder ficar esse detalhe aqui, ó, com essa pontinha aqui pra fora, tá bom? Então, eu vou seguir aqui, fazendo a minha carreira de pontos baixos centrados, pegando apenas uma alcinha do ponto e já escondendo aqui as outras pontinhas. Vou seguir aqui a minha carreira. Quando estiver chegando no final, eu volto com vocês pra gente dar sequência aqui no nosso trabalho. Voltei aqui, gente, vou finalizar essa carreira com vocês, fazendo aqui o meu ponto baixo centrado, pegando apenas uma lacinha, uma alcinha aqui do ponto, tá bom? Tô finalizando aqui, vou fazer o meu último ponto. Vou puxar a minha laçada, levar lá pra trás, ó, primeira corrente, segunda corrente, né? Ponho a agulha aqui no meio, levo essa laçada lá pra trás. E agora vou trabalhar uma carreira de pontos baixos centrados normalmente, tá? Coloco a minha agulha aqui no meio do ponto, saio no meio do ponto aqui atrás, coloco a laçada na agulha, ajusto, pego o fio que vem do novelo e trago pra frente. Faço aqui o meu ponto baixo. Vou trabalhar um ponto baixo centrado para cada ponto de base. Normalmente, essa carreira toda vai ser pontos baixos centrados, tá bom? Então, eu vou fazer a minha carreira, vocês façam a sua, e quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Voltei aqui, gente, vou finalizar essa carreira com vocês de pontos baixos centrados, tá bom? Pra gente poder dar início na nova carreira. Então, vamos lá, fiz aqui o meu último ponto, vou alongar aqui a minha laçada, levo essa laçada lá pra trás, e agora eu vou repetir aquele passo de cobrir aqui essas carreiras de ponto baixo. Vou vir na lateral do ponto, pegando as 2 alcinhas, coloco a laçada na agulha, faço o ajuste, pego o fio que vem do novelo, trago pra frente, puxo pra dar uma altura. Não vou finalizar, vou vir aqui no pé do primeiro ponto baixo,
Pego o fio que vem do novelo, puxo para dar uma altura até cobrir aqui as duas carreiras de ponto baixo e finalizo com a minha corrente fazendo ponto baixo aqui, tá bom? No ponto seguinte a mesma coisa, vou vir na lateral, pegando nessas duas correntes, pego o fio que vem do novelo, trago para frente, puxo para dar altura, desço aqui no pé do primeiro ponto baixo. Fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro todas de uma vez. Vou seguir esta sequência até chegar o fim da nossa carreira, tá bom? Eu vou fazer aqui as minhas carreiras e vou ver se tem a necessidade de fazer mais uma carreira nesta cor ou se eu já vou trocar para o próximo fio, tá bom? Mas quando chegar aqui no final eu volto com vocês. Voltei aqui para finalizar junto com vocês esses dois últimos pontos que faltam. Eu vou finalizar essa carreira com essa cor e vou dar início na outra cor para poder a gente continuar subindo aqui a nossa bolsa. Vou cortar aqui o pedaço do meu fio e começar a trabalhar com o Mocha Mousse neste tom. Então, vamos lá, eu vou alongar a minha laçada, levo esse fio lá pra trás, esta laçada lá pra trás, pegar aqui apenas uma correntinha, uma alcinha, perdão, venho aqui no meio do ponto, saio no meio do ponto, coloco a laçada na minha agulha, passo o fio aqui por cima e pego a nova cor que eu vou trabalhar, trago pra frente, faço aqui um ponto baixo. Vou seguir da mesma maneira das outras carreiras, pegando aqui no meio do ponto, saindo no meio do ponto, pegando apenas uma alcinha da corrente, faço aqui o meu ponto baixo. No ponto seguinte a mesma coisa, apenas uma alcinha, entro no meio do ponto, saio no meio do ponto, pego o fio que vem do novelo, puxo pra frente e faço aqui o meu ponto baixo. Vou seguir essa carreira nesta sequência de pontos baixos, pegando apenas uma alcinha da corrente, para poder ficar este detalhe aqui para fora. Quando chegar aqui no final, eu vou repetir a carreira de pontos baixos, porém, pegando no meio do ponto, fazendo o ponto baixo centrado normal, tá bom? E é só repetir agora os mesmos passos. Primeiro é essa carreira de pontos baixos, pegando uma corrente. A segunda carreira, pontos baixos centrados normal. A terceira carreira, pega na lateral, levanta para dar altura, não finaliza, volta no pé do primeiro ponto baixo e faz o ponto baixo tirando as 3 alcinhas da agulha. Vou fazer a minha bolsa aqui até o final e já volto com vocês com o resultado para a gente poder colocar a nossa lapela. Finalizei aqui, gente, a minha bolsa, tá? Então, eu fiquei com 2 carreiras com cinza um pouco mais escuro, um marrom, perdão, um pouco mais escuro. Esse aqui é o tom cappuccino. Eu fiquei com uma camada na cor bege, 2 camadas na cor mocha cappuccino, uma camada na cor bege e mais 2 camadas aqui, 2 carreiras de cappuccino. Só que essas 2 carreiras finais, eu não fiz esse ponto alongado, eu trabalhei apenas com pontos baixos, tá bom? Vou finalizar aqui essa carreira com acabamento em pontos baixíssimos. Aumentei a minha laçada, vou levar lá pra trás essa laçada, vou ajustar o tamanho, coloco aqui no meio dos pontos baixos, pegando essas 2 correntinhas, trago o fio pra frente, vou no próximo ponto, pego o fio que vem do novelo e passo por dentro da laçada anterior, formando um ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer a volta aqui de acabamento com pontos baixíssimos, tá bom? Eu vou fazer a minha volta aqui com o meu acabamento e eu já volto com vocês pra gente poder estar finalizando e colocando aqui a nossa lapela, tá bom?
Finalizei aqui, pessoal, a nossa bolsa. Olha como ela ficou linda, ficou bem espaçosa, bem grande, tá bom? Pra quem gosta aí de carregar bastante coisas, né? Ir pra igreja, colocar a Bíblia, né? Pra trabalho. Ela ficou uma bolsa, assim, com tamanho bem grande, ficou bem gostosa e ficou leve, tá? Então vamos lá colocar a nossa argola aqui. Ó, eu vou trabalhar com argola de 35 milímetros articulada. Então vamos fazer o seguinte, ó. Você vai montar aqui a sua bolsa, ela ficou aqui mais quadradinha, tá vendo? Por conta da nossa base, que ela é mais ovalada, então ela ficou aqui um pouco mais quadradinha. Então aqui na lateral, a gente vai empurrar com o dedo aqui, ó. E fechar. Aí você conduz o tamanho da sua abertura aí. Se você quer que feche bem aqui, é só você fechar mais aqui. Quer que aqui fique mais aberto, é só você fechar menos. Então você que conduz aí o tanto que você quer que fique a sua abertura da bolsa. Eu vou mudar aqui o lado para ficar melhor para mim, né? Não vou fechar muito, vou deixar ela um tanto assim médio, né? A abertura dela. E vou colocar a minha argola aqui no ponto onde nós fizemos o ponto baixo pro acabamento de ponto baixíssimo, tá? Nessa última carreira. Vou pegar aqui as duas laterais, né? As duas laterais da bolsa. Com o ponto baixíssimo. Aí você vai encaixando devagarzinho para não danificar a sua peça. Eu gosto de colocar essa parte articulada aqui pra dentro, pra não correr o risco de bater e ela abrir e soltar a alça, tá? E vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Empurra com o dedo e fecha ela aqui, ó. O mesmo tanto que você fechar de um lado, você tem que fechar do outro pra ela poder ficar certinha na hora de colocar a lapela, tá? Então, ó, mesmo tanto, tá vendo? Vou segurar aqui com o dedo e apertar. Vou mudar aqui o lado pra mim. Vou colocar aqui no ponto de acabamento, pegando as duas laterais da bolsa. Vou girar aqui a minha argola. Girei aqui pra dentro, tudo certo. E olha como que ela ficou. Diminuiu aqui a boquinha dela, mas ela continua muito espaçosa, linda. Essa é a parte de trás e essa vai ser a parte da frente, tá? Porque aqui, ó, dá pra gente ver que tem uma emenda. Nós que fazemos crochê, né, a gente percebe que aqui tem a emenda, que é onde acaba uma carreira e começa a outra. E olha só como fica retinha, gente. Bem retinha, não fica torta. Olha só como fica exatamente no lugar certo cada ponto. Então, nós vamos costurar a nossa lapela aqui, na parte de trás. E aqui na parte da frente, ela vai ficar mais ou menos assim. Opa, eu coloquei ao contrário. Ela vai ficar mais ou menos assim. Olha que coisa mais linda. Nem parece que ela é grande, tá vendo? Então, eu vou fazer a costura aqui, ó. Nesta linha aqui, com a cor bege, tá? Eu vou separar aqui um pedaço do fio. Um pedaço, porque eu vou trabalhar com a agulha de tapeceiro agora. Então, separei um pedaço aqui mais ou menos de 1 metro. Eu gosto de trabalhar com uma quantidade um pouco maior, tá bom? Eu vou pegar a minha agulha. Vou fazer aqui a marcação, tá vendo? Ó, aqui é a nossa bolsa. Então, eu preciso colocar ela aqui no meio bem certinho, ó. Ela vai ficar aqui, ó. O meio da bolsa. Tá bom? Vocês fazem a medida de vocês. Aqui, ó, vocês podem ver. Tem o primeiro ponto, né? O último ponto aqui, ó, na pontinha, tá em cima de um ponto. Então, eu vou contar a partir deste. 1, 2, 3, 4. No último ponto aqui, 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Então, esse é o meio da minha bolsa. Vou colocar a minha agulha aqui, ó, a menorzinha, tá? Neste furinho e vou atravessar, ó, com cuidado, não tô nem apertando muito, pra poder colocar a bolsa no lugar. Então, aqui já vai ficar fixo, já vai ficar firme. Então, já sei que ela não vai mais sair. Vou colocar aqui o fio na minha agulha de tapeceiro. E vou começar a costurar de dentro pra fora, tá?
Ó, vou colocar, posicionar a minha bolsa aqui. Ela não vai mais sair do lugar, porque tá no mesmo ponto, tá? Tá preso lá. Vou vir aqui por dentro, ó. Vou procurar aqui aonde que está o fio, tá aqui. Então, eu vou colocar a minha agulha de dentro pra fora. Vou deixar aqui um pedaço pra gente poder fazer o arremate. Agora, eu venho costurando aqui, ó, de dentro pra fora. De fora pra dentro, perdão. Agora, eu vou lá por dentro, de novo, vou procurar aqui, ó, o fio onde está o furinho, aqui. De dentro pra fora, ok? Venho aqui no próximo, faço a costura, puxo. No próximo ponto, de dentro pra fora. Vou no próximo. Vou fazer desta forma até chegar no final. E quando chegar no final, eu vou voltar com a minha costura por onde eu não passei. Tá vendo que ficou espacinhos aqui sem a linha? Então, quando eu vou chegar até aqui, quando chegar aqui, eu vou voltar preenchendo esses espaços que estão vazios. Por dentro. Por fora. Por dentro. Vou ali sempre passando de um ponto para outro. Tiro a minha agulha, já posso tirar porque a minha lapela já está fixa. E agora aqui de fora pra dentro. Agora eu vou voltar daqui pra cá, tá? Então, eu vou pegar aqui no mesmo ponto, ó, onde nós colocamos este pontinho aqui. Ó, tá vendo? Saiu no mesmo lugar a agulha. E vou voltar aqui, ó, pra preencher, tá vendo? Pra ficar uma costura assim bem bonita. E firme, né? Pra ficar bem fixa a nossa lapela, ó. Vou preencher esse espaço. Volto aqui no ponto, ó. Vou voltar aqui. No próximo. No próximo. Com cuidado, tá, gente? No próximo. E agora, no último ponto. Cheguei aqui no último. Posso virar a minha bolsa pelo lado de dentro. Vou cortar aqui um pedaço, né, da minha sobra. E olha só como eles estão juntos, tá vendo? Ó, se encontraram novamente. Eu vou dar um nozinho aqui, ó. Pode dar um nozinho bem apertado, ó, que ele esconde o nó, tá vendo? Vou dar mais um nozinho aqui. Eu vou cortar esse excesso. Ó, vou cortar esse excesso. E esse. E agora, com a colinha, eu vou vir aqui nesse nozinho e aplicar um pouquinho de cola e esconder essa pontinha. Ó, a gente aplica um pouquinho de cola e com o próprio aplicador, a gente esconde aqui essa pontinha pra poder fazer o acabamento, tá? Agora, a gente pode medir aqui, ó, aonde vai colocar o nosso botão imantado, tá? Eu vou medir aqui como que eu quero ela fechada. Ela fechada vai ficar aqui.
Então, eu vou colocar a minha mão aqui por dentro, ó, até eu sentir o botão imantado. Vou apoiar e vou abrir aqui a minha lapela. Então, o meu botão ele vai ficar aqui, nesta posição. Então, eu vou vir aqui de dentro pra fora novamente, ver aonde está o botão, o furo, ó. Vou passar a minha agulha e deixo uma ponta lá por dentro. Passo por aqui, no próximo furo. Com cuidado para não furar a nossa peça, né? Para não furar aqui a linha, o fio de malha. Ó, encontrei aqui dentro. Vou ir para o próximo ponto, ó, aqui. E para o próximo aqui em cima. Olha só. Agora, aqui por dentro, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou passar a minha agulha, ó, por dentro dos pontos. Por dentro dos pontos, até chegar aqui, aonde está a nossa ponta aqui, ó, a nossa sobra de fio. Vou passar por aqui. Olha só. Agora eu posso cortar esse excesso. E fazer a mesma coisa que a gente fez na lapela. Vou dar aqui um nozinho. Outro nozinho pra ficar firme. E vou cortar esse excesso e passar uma pontinha de cola. Vou aplicar aqui uma pontinha de cola. E esconder o fio. Já posso fechar aqui a minha bolsa. Já posso fechar aqui a minha bolsa, né? E ficou aqui com essa argola na lateral, onde a gente vai colocar a nossa alça na transversal, tá bom? Vou colocar ela aqui, vou colocar a outra ponta aqui também. E ela é uma alça de regulagem, tá? Eu gosto de entregar a bolsa para cliente com a regulagem mínima, que daí a cliente, se ela quiser, ela mantém, ou se ela quiser aumentar, ela pode aumentar. Porque quando ela chega, a alça, ela chega muito larga, né? Ela chega com uma altura grande. Então, eu gosto de entregar para cliente com a regulagem mínima. E deixar a critério da cliente, se ela quiser regular mais ou não. Bom, essa é a nossa bolsa Verônica. Me diz aqui nos comentários o que vocês acharam dessa bolsa. Se vocês acharam ela difícil de fazer, fácil, se vocês fariam, quais as cores que vocês usariam, se é mais colorida, se é mais neutra, uma cor só. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. É um ponto diferente que eu trouxe pra vocês. Então, me comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa bolsa, dessa peça, se vocês querem mais conteúdos assim, de bolsas grandes, tá bom? E se você não me segue ainda, já deixa o seu like aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para não perder nenhum tipo de conteúdo, tá bom? Eu dei uma parada de postar, porque os vídeos não estavam tendo muito engajamento, então não estava entregando muito, né? A plataforma não estava entregando os vídeos. Então, por isso que eu peço para vocês, por favor, comentem qualquer coisa aqui, deixa o seu like, tá bom? E ativa o sininho de notificação se você não ativou ainda, se inscreve se você não é inscrito,
porque assim a plataforma vai entregar mais ainda os meus vídeos e eu vou poder trazer mais conteúdos para vocês, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje, nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado muito e fiquem com Deus. Até a próxima. Beijo!